O intemperismo e a erosão. As rochas que estão aflorando na crosta terrestre, sejam de que tipo for, sofrem desagregação e decomposição, seguidas de transporte dos fragmentos assim produzidos. Esses fragmentos, chamados de sedimentos, são depositados em outros locais, onde, com o passar do tempo, poderão dar origem a novas rochas, do tipo sedimentar. O intemperismo e a erosão são as fases iniciais desse grande processo geológico. O intemperismo é o conjunto de alterações físicas, desagregação, e químicas, decomposição, que as rochas sofrem quando ficam expostas na superfície da Terra. É um processo importante porque é o início de um processo maior, que continua com a erosão e a deposição do material por ele formado. É a partir do intemperismo que se forma o regolito, conjunto de materiais alterado, e no estágio mais avançado, o solo. Quais são os fatores que controlam o intemperismo? O clima, o relevo, a rocha-mãe, o tempo, a fauna e a flora. Existem alguns tipos de intemperismo. Quais são? O intemperismo físico, que consiste basicamente na desagregação da rocha, com separação dos grãos minerais que a compõem e fragmentação da massa rochosa. As variações de temperatura dilatam e contraem o maciço rochoso, gerando fissuras que com o tempo vão se alargando. Existe também o intemperismo químico. A maior parte das rochas que hoje afloram formou-se em ambientes muito diferentes daquele que há na superfície terrestre atual, onde pressões e temperatura são baixas e onde a água e o oxigênio são muito abundantes. Como consequência, os minerais que formam essas rochas estão hoje em desequilíbrio químico e tendem a se transformar em outros, mais estáveis. O principal agente do intemperismo químico é a água, e também existe o intemperismo biológico. É bem menos importante que os dois tipos anteriores, e se dá através da ação de bactérias, que decompõem materiais orgânicos. Esse tipo de intemperismo produz os solos mais férteis do mundo, sendo muito comum na Rússia e na Ucrânia. Mas e a erosão? A erosão é o conjunto de processos que promovem a retirada e transporte do material produzido pelo intemperismo, ocasionando o desgaste do relevo. Seus principais agentes são a água, o vento e o gelo. O material transportado recebe o nome de sedimento e vai dar origem aos depósitos sedimentares, que através da diagênese transformam-se em rochas sedimentares. Chama-se de diagênese um conjunto de transformações que, em resumo, consiste em compactação e cimentação dos sedimentos, dando-lhes a consistência de uma rocha. A erosão é importante por ser responsável pela perda anual de milhões de toneladas de solo fértil, devido principalmente às práticas equivocadas de ocupação e manejo do solo. A erosão pode ser de vários tipos, conforme o agente que atua. Na erosão fluvial, é aquela provocada pela água das chuvas. A água é um dos principais agentes erosivos. Sua ação é lenta, mas pode ser acelerada quando ela encontra o solo desprovido de vegetação, como nas áreas desmatadas. A erosão fluvial é aquela causada por rios perenes ou temporários. É semelhante à erosão pluvial, mas em escala maior e em regime permanente, ou pelo menos mais prolongado que a erosão pluvial. A erosão marinha, a água do mar provoca erosão através da ação das ondas, das correntes marítimas, das marés e das correntes de turbidez. Seu trabalho é reforçado pela presença de areia e silt. A cidade de Olinda, em Pernambuco, é um local em que a erosão marinha tem agido de modo preocupante. A erosão glacial é a erosão provocada pelas geleiras. A água que se acumula nas cavidades das rochas no verão congela quando chega o inverno, sofrendo dilatação. Isso pressiona as paredes dos poros, rompendo a rocha. E, por fim, a erosão eólica é aquela decorrente da ação do vento.
Ocorre em regiões áridas e secas, onde existe areia solta capaz de ser transportada pelo vento. O vento joga contra as rochas, desgastando-as e dando origem muitas vezes a formas bizarras, como se vê na figura. E a última é a erosão antrópica, que é causada pela ação do ser humano. Em geral, não tem grande influência, porque sua ação tem duração muito curta, mas nossa capacidade de remover grandes massas de terra ou de rocha é cada vez maior, e a erosão antrópica tende a ser cada vez mais significativa. Esse é um pequeno resumo sobre intemperismo e erosão. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.